Natália, boa tarde. Por gentileza, com quem eu falo? Minha querida, tem negócio de boa tarde não. O negócio é o seguinte, bora começar o nosso papo hoje aqui na nossa farofa médica? Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, considerado um tabu por muitas pessoas. Então o que a gente vai falar hoje? Da verdinha? De quem? Da Ludmilla? Não, gente, vamos falar de maconha. A maconha é utilizada para várias coisas, né, gente? Entre outras funções, digamos assim, ela também tem um uso medicinal. Existe uma substância chamada canabidiol, presente na cannabis sativa, que é o nome científico da maconha, que ela é utilizada para o tratamento de diversas doenças, diversas patologias, porque ela tem um princípio ativo, né? Então ela pode ser usada para epilepsia, para o mal de Parkinson, para dor crônica, etc e tal. O canabidiol, ele não dá barato, ele não tem um efeito psicotrópico. Então, por exemplo, quando existem casos de pessoas com epilepsia que tinham 80, 100 convulsões por dia e após tomarem o canabidiol diminuíram significativamente essa quantidade de convulsões, isso acontece por quê? Porque quando essa substância ela entra na corrente sanguínea, ela chega até o cérebro e lá acalma a atividade química e elétrica do órgão, entende? Então, a discussão sobre a liberação de medicamentos à base de canabidiol, de cannabis sativa, não é para liberar a recreação, porque é algo que não tem efeito psicotrópico e sim um efeito farmacológico importante para casos de pessoas com determinadas patologias. Vocês sabiam que o primeiro país a regulamentar o uso medicinal da maconha foi Israel? E isso não foi em 2010, em 2015, muito menos em 2020. Isso aconteceu em 1993. Além de Israel, existem outros 36 países que permitem o uso medicinal da cannabis. E, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, os Estados Unidos contém 33 estados que também permitem, incluindo aí a Califórnia, que liberou o uso medicinal da maconha em pacientes para tratamento médico desde 1996. Bom, eu citei Israel, eu citei Estados Unidos, poderia citar vários outros 30 e tantos países, né? Será que eu poderia citar o Brasil em regulamentação do consumo da maconha para uso medicinal? Sim ou não? Não sei. Sim, mas entre aspas. Em 2015, a Anvisa aprovou uma resolução que autorizava a importação de produtos à base de cannabis. De 2015 até o terceiro trimestre de 2019, foram feitas 12.918 solicitações de importação de canabidiol. E atualmente existem 7.786 pessoas cadastradas na Anvisa para poder adquirir o produto. Então é mais ou menos assim. A matéria-prima vem de fora, a indústria farmacêutica aqui do Brasil compra a matéria-prima, o princípio ativo, faz o medicamento e vende para o paciente que tem receita e está cadastrado junto à Anvisa para ele poder comprar. E aí, quanto que custa mais ou menos um medicamento à base de cannabis? Vocês têm ideia? R$3. 3? Errou! Nananina não, é mais caro. R$20. É mais. Eu fiz uma pesquisa abrangente e eu encontrei que só há um medicamento à base de cannabis comercializado no Brasil e o custo em média gira em torno de R$2.500. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Bem proibitivo, né? Imagina uma pessoa que tem que comprar esse medicamento e ainda tem que comprar o quilo do arroz. Então, com isso em mente, vamos retomar um dado que eu citei aqui inicialmente. Eu falei que existem no Brasil aproximadamente quase 8.000 pessoas cadastradas para poder adquirir o produto. Vocês acham que dessas quase 8.000 pessoas, todas têm esse dinheiro para poder comprar esse medicamento? Será que numa população de mais de 200 milhões de habitantes, apenas 7.786 pessoas estão precisando desse medicamento? Talvez este número seja muito aquém da realidade. Nem todo mundo tem acesso ao medicamento, porque nem todo mundo tem acesso a R$2.500. Uma família que vive com um salário mínimo, com certeza, não consegue comprar livremente um remédio para um filho que esteja precisando, por exemplo. Vocês estão vendo que é extremamente custoso, burocrático e difícil conseguir um remédio à base de maconha aqui no Brasil. Ao mesmo tempo que é muito fácil comprar uma quantidade de erva em qualquer biqueira por aí. Só que essa realidade, gente, ela já poderia ter sido mudada no Brasil. Existe um projeto de lei de número 399 de 2015. Esse projeto de lei foi criado pelo deputado federal Fábio Mitidieri, do PSD de Sergipe, e ele defende que seja liberado o plantio da maconha por empresas farmacêuticas e de pesquisa aqui no Brasil. E isso, com certeza, diminuiria o valor do custo do medicamento, uma vez que o princípio ativo estaria sendo plantado e produzido aqui
aqui no Brasil e não precisaria ser importado. Quem coloca a votação de um projeto de lei e debate ele em plenário na Câmara dos Deputados é o presidente da Câmara dos Deputados. Vamos relembrar em 2015 quem é que estava presidindo a Câmara dos Deputados? O deputado federal Eduardo Cunha. Não gosto de você, não sinto verdade de você, acho você sim incoerente, você está onde te convém. Ele, um homem metido até as tampas em corrupção e que se dizia conservador, não quis nem debater o projeto de lei. Ele engavetou, por mais que isso diga respeito e diz respeito à saúde pública e interesse da sociedade. Nem tudo tá perdido, né, gente? A vida é uma roda gigante, é um roda-moinho, roda-peão. Nas voltas do meu coração. Esse projeto de lei está sendo debatido novamente. Obviamente, ele ainda não foi votado, não foi sancionado, por mais que estejamos num governo dito conservador também. Não gosto de você, não sinto verdade de você, acho você sim incoerente, você está onde te convém. Mas eu preciso acreditar que a racionalidade ela vai se sobressair, por mais difícil que isso seja. Porém, saiu uma notícia quentinha agora de agosto e eu vou falar aqui pra vocês qual é. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região acatou uma decisão do Ministério Público Federal e ordenou que o SUS incorpore o medicamento à base de cannabis na lista de distribuição do Sistema Único de Saúde. Ou seja, as famílias não precisariam mais comprar o medicamento, o SUS começaria a distribuir. Agora cabe ao governo incorporar isso e cumprir essa decisão, né? Vocês viram aí que a decisão veio via judiciário, né? E é nítido que muitos dos nossos avanços, nossos direitos, vêm via judicial. A exemplo da criminalização da homofobia e do casamento civil igualitário entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, né? Então aí fica nítida a necessidade que a gente tem de escolher melhor os nossos legisladores. Eu decidi que nesse episódio eu não ia entrar no debate sobre a descriminalização da maconha, porque eu acho que é um assunto muito amplo e que eu considero que precisa de um tempo também considerável para poder tratar dessa temática. Mas eu acho que o uso da maconha medicinal, ele permeia esse debate, né? Então, eu vou apenas fazer um parênteses sobre essa temática, porque eu não sei o que vocês pensam, mas eu sinto que a nossa política de drogas, ela é muito ultrapassada e hipócrita também, ao ponto de criar toda uma dificuldade, um mecanismo para se obter um medicamento à base de uma substância considerada ilegal no Brasil, né? Então, assim, se o Estado não favorece uma família, não ampara uma família que tem um ente querido convulsionando 40 vezes por dia, você pode ter certeza que o mercado clandestino, e entenda mercado clandestino o tráfico não vai se negar a vender. Então, eu acho que a gente tem que encarar essa temática de frente e o Estado precisa puxar essa responsabilidade para si, porque é um problema de saúde pública. Deixar a política de drogas único e exclusivamente nas mãos das polícias, nas forças de segurança, com uma visão repressiva, já está mais provado que não funciona. Eu acho que para enfrentar o tráfico de drogas, a gente tem que atacar o braço financeiro deles, que é a comercialização. Mas, como eu disse, isso é um papo amplo e para outro momento. Exclusivamente aqui nesse episódio eu quis tratar um pouco mais sobre o comércio do medicamento à base de cannabis, que eu acredito que tem que mudar o entendimento aqui no Brasil, como eu acho que já vem mudando agora com as decisões da justiça, mas também os nossos legisladores precisam acompanhar isso. Então, gente, vamos resumir o papo todo? Bora lá. Vamos deixar as nossas certezas de lado, vamos nos abrir mais para o contraditório, vamos tentar aprender com o outro, vamos ouvir mais opiniões, vamos ler um pouco mais também. E esse ano tem eleição, né? Vamos pesquisar direitinho em quem a gente vai votar, nos nossos legisladores, em gente com ideias novas, pra gente poder, de fato, garantir direitos pra todo mundo, porque é o que todo mundo precisa, já que direitos não dão em árvore, ok? Eu quero aplausos. Mais alto. Mais aplausos. Então, vamos estar abertos aí a mudar de opinião. Por isso, o nosso ingrediente de hoje da nossa farofa é humildade. E humildade no sentido mais amplo da palavra, no sentido material e também no sentido intelectual. Vocês já ouviram falar em tenha humildade intelectual? Alguém já falou isso pra vocês? Pois se alguém não falou, eu digo agora, tá bom? Quando a gente tem humildade intelectual, a gente deixa um pouco as nossas certezas de lado e a gente se abre mais pra poder aprender, pra poder ouvir o contraditório, pra gente poder evoluir como cidadão e como seres humanos também, não é verdade? Bom, farofers, então em meio à verdinha e a essa onda de calor absurda que eu me sinto dentro de uma chaleira, eu estou terminando aqui esse episódio. Espero que vocês tenham gostado, me acompanhem aqui e não me deixem sozinho, ok? Muito obrigado por ouvirem, um beijo e até mais. Tchau!